ceia? No texto que nós lemos aqui, que foi 1 Coríntios 12, onde fala da unidade dos membros do corpo. O que nós estamos encontrando hoje dentro das igrejas é essa situação de desencontro de membros. A igreja, ela precisa entender que ela faz parte de um corpo, e que para o corpo ter funcionalidade, os membros precisam estar nos seus devidos lugares. E por mais significante que seja esse membro do corpo, ele é importante. Vamos lá. Tem gente que ele prioriza muito, né? No seu corpo, o seu cabelo. O cabelo, né? Isso passa na frente, horas e horas na frente do espelho, e joga para lá, e joga para cá, não é isso? Mas não dá para valorizar só o cabelo sem dar importância por... Eu não sei como é que a gente fala os irmãos vão me ajudar agora, esse negócio que nós temos aqui, esse pelinho que nós temos aqui embaixo do olho. Cílios. Não dá para desprezar os cílios porque é tão pequenininho. Tanto é que hoje as mulheres dão muito, né? Dá valor até demais nos cílios, né? Eu já falei aqui esses dias, elas dão tanto valor que elas alongam tão, né? Só que engraçado, eu fico pensando assim, você não pode dar tanto valor a uma coisa e desprezar a outra. Porque se você valoriza tanto os cílios assim, né, colocando na parte de cima aquele grandão, por que você não coloca na parte de baixo também? Qual que é o melhor? Né? Tinha que ser na parte de baixo também, colocar na verdade, no mesmo tamanho, na mesma proporção. Não é isso? Né? Então não dá para desprezar, irmãos. Se eu acho que o meu cabelo é importante, os cílios também é importante. Tem gente que fala assim, não, os meus olhos, bota lente de contato de cor diferente, não é isso? Né? Olhos azuis, olhos verdes. Tudo é importante no nosso corpo. O que eu estou querendo dizer com isso, irmão, é que não dá para falar que eu sou parte do corpo de Cristo e eu menosprezar aquele irmão que não tem tanta habilidade, que ele não tem tanta desenvoltura na igreja, que ele não sabe falar bem. Porque Deus, ele como membro do corpo de Cristo, ele é tão importante, ele é tão visado quanto aquela pessoa que é estudada e que fala bem. Então, se eu sou parte do corpo de Cristo, se eu sou membro do corpo de Cristo, tudo tem a sua funcionalidade e tudo tem o seu valor. Então não dá para a gente poder, também como membro, se achar que, não, eu sei em mim, esse corpo também, entendeu? Porque eu, praticamente, eu carrego nas costas. Não tem como, meu irmão. A gente fala assim, ó, eu sou mão. Sem mão, não quero ver como é que vai fazer. Não, tem jeito. Eu estava vendo um vídeo de uma criancinha que não tem mão, que não tem braço, que não tem perna, certo? Só assim, um cotoquinho. Já nasceu assim. Aí o pai brincando com ela, colocava ela lá longe e falava, vem papai. Botava ela no chão. Viu esse vídeo? Eu chorei de ver. A criança saiu, está me embolando, e maior feliz na vida. Vi de uma mulher adulta também, sem mão, do mesmo jeito dessa criança, só que já adulta, se maquiando na frente do espelho. Mas precisa de ver. Como pode? Né? Pega lá o caboclo, pegava o pincel, colocava assim, entendeu? Um negócio lá e. Aqui, assim, e pensa que não é maquiagem qualquer não, é a maquiagem. Depois de pronto ficava super linda. Então, eu não sei como tem pessoas que falam assim, ó, eu não venho nessa igreja. Eu não gosto dessa igreja. Porque não tem como o meu dedinho, né, como meu pé falar assim, olha, não tem necessidade de, como diz aqui a palavra de Deus, não é isso? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros,
todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Por mais que você seja usado, usadésimo, por mais que você faça, entendeu, milagres estrondosos por intermédio de Jesus Cristo, tu é membro. E porque eu sou membro, eu tenho que valorizar o corpo de Cristo, que é aonde eu estou ligado. Porque assim como o corpo necessita do membro, o membro também necessita do corpo. Eu já vi muitas pessoas andando sem perna e sem braço, andando para a rua. Mas eu nunca vi um braço, eu nunca vi uma perna andando sozinha. E pode acreditar, se eu ver, eu vou dar no galope. Mas vou correr muito. É porque é muito estranho, vai ser muito estranho. Já pensou? Você vê uma perna, né? Ou uma cabeça, já pensou? Não fica esquisito? Então, não tem como, meu irmão. Então, o que Paulo lhe estava dizendo aqui, porque como eu já disse anteriormente, que a igreja de Corinto era uma igreja, foi uma das igrejas mais abençoadas, dotada dos 9 dons espirituais, mas era uma igreja mais problemática também que já existiu na face da terra. Pensa numa igreja problemática, cheia de problemas. Então, eu entendo assim que eu vou ser sempre membro de um corpo. E como membro de um corpo, eu nunca vou estar acima ou vou ser melhor do que o corpo. Porque eu vou ser sempre membro. Não me importa se eu sou o dedinho do pé, é isso? Ah, mas se o dedinho, o meu pé vai ser sempre pé. Mas são 5 dedos, não são? E quando você sai na rua, pezão descalço, faltando um dedinho, todo mundo fica olhando, não fica? Olha, não tem dedinho. É estranho, porque o dedinho também tem a sua funcionalidade. Acredite se quiser, te ajuda no equilíbrio. Parece que não, mas pensa. Sempre na pisada você vai ter um certo desequilíbrio, porque está faltando alguma coisa ali. Né? Eu tenho os meus 5 dedos, se tirar um, eu consigo pegar também as coisas do mesmo jeito. Do mesmo jeito, vírgula. Vai ter sempre, né, a falta, se for esse, seja qual for o dedo. Mas vai estar sempre faltando, eu vou ter sempre ali uma dificuldade para poder pegar as coisas. Isso quer dizer que, né, como eu tenho o Gabriel ali faltando, não é que ele não tem, falta um pedaço só. Mas vai estar sempre faltando alguma coisa. Não é porque, por exemplo, tem a missionária Guilhermina, cabeluda, e o Elisvan careca, né? Sério, eu tenho cabelo sem ela não pode falar isso. Porque querendo ou não, ele vai no cabeleireiro, ele faz lá o seu corte, mas ele fala pro cabeleireiro, ó. Aqui se tira, ali você não tira, não fala? Você mesmo faz? Então, mas você deve falar assim, ó. Tem a esposa que é cabeleireiro, né? Não tem como, irmão. Já pensou você falar assim, olha, eu não preciso da sua boca. A boca, ela faz parte do corpo de Cristo. Não é isso? Não dá pra, né? Já pensou quando você briga lá, você bate a boca lá com o seu cônjuge, você fala, cala a tua boca. E a pessoa resolve calar de verdade. Aí você começa a falar assim, começa a conversar, você não vai me responder não, porque ele está lá em silêncio. Você não tem boca? Não, boca eu tenho, você mandou calar. Não é ruim quando você começa a falar e a pessoa não responde? Dá uma agonia, é muito ruim. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acredito que quase todos os casais já passaram por esse processo. A pessoa fica calada e você fala e a pessoa... E depois ela vai tacar na sua cara. Eu estou assim porque você falou. Você não fala que eu falo demais? Aí ele não manda aquela boca, mas você fala que nem maritaca. Às vezes falar para o homem, depois fica meio bravo ali na hora, entendeu? Mas 5 minutos depois, ele já esqueceu de tudo, entendeu? Você chamou de maritaca, chamou de... Mas a mulher... Pensa.
falar para Josiane, você está falando que nem uma certa, uma maritaca, irmão, ali pode esquecer. Se ela vai parar de falar, e eu vou, e vai passar dias. Essa semana ela lembrou de uma coisa que eu falei, irmão, em 2012. Agora você está falando isso aí, mas você falou para mim. Eu não vou falar palavras, sabe porque sabe palavras, né, de casal? Eu falei, não é possível que você dá. Não, mas você falou. A gente estava brincando, poxa, entendeu? Mas você falou e eu não me esqueço. Há 13 anos, 2012, nós estamos em 2024. 12 anos atrás, gente. Você fala. E foi até um tom de brincadeira. Então, mulher, ela tem muito isso de guardar as coisas. Então, para você ter uma ideia que ela é assim, mas faz parte do corpo. Também não posso desprezar. Porque então a boca, ela é tão importante quanto o pé, quanto o braço, não é isso? Quanto a cabeça. Então, eu não posso menosprezar. Então não é porque não, você está falando de mais, está falando de menos, né? Mas eu tenho que ser responsável, vamos dizer assim, suficientemente para entender que a mulher, ela faz parte do corpo, eu faço parte, os filhos fazem parte, né? E eu preciso andar de comum acordo. Não dá para você, você que se vira. Eu, para mim, se tiver duas, se tiver, pega o teu rumo, entendeu? Porque eu não preciso de ti. Não tem isso. Não tem isso. A mesma coisa, você fala assim para a igreja, eu não preciso dessa igreja. Eu não preciso desse irmão. E eu já ouvi muito isso. E você precisa. Parece que não, mas você precisa. Tudo se faz necessário. Então, por que o apóstolo Paulo ele trouxe essa palavra? Porque dentro da igreja de Corinto estava havendo uma confusão danada, como sempre teve, né? Mas tinha vezes que apertava mais. E Paulo, para poder botar e mostrar qual era a necessidade e a importância, porque lá dentro tinha assim, aquela pessoa que Paulo estava falando, como a igreja era uma igreja, como eu já falei, foi a mais abençoada de todas as igrejas da face da terra, ela tinha os 9 dons. Então tinha aquele que ele tinha assim, ele era doutor na ciência, explicava um versículo como ninguém, mas porque ele tinha o dom da sabedoria, ele desprezava o outro que tinha o dom de línguas estranhas. É tipo assim, o que adianta? Entendeu? Fala em língua, mas ninguém entende nada. Agora, se eu pegar, abrir a palavra de Deus e eu expressar, muita gente vai se alegrar, porém tu vai ficar falando de Deus só para ti mesmo. Tinha esse problema lá. E já o que falava línguas estranhas também desprezava o que tinha o dom da palavra. Assim, então, você tem o dom da palavra e fala, mas tu não consegue falar línguas estranhas e sentir isso que eu sinto de Deus. É uma confusão. Entendeu? Tinha lá aquela pessoa que tinha o dom da cura, que também entrava no meio. Você pode ensinar, eu não sei ensinar como você ensina, mas bota a mão no enfermo aí, cura ele, assim como Deus me deu essa graça. Você já pensou como é que era a situação? Né? E muito mais, tanto é que Paulo ele cita, né, mais para frente, não é isso? Mas lá embaixo ele cita, não é isso? Falando dos dons, né? E ele cita dizendo que nem o que tem dom de falar línguas e nem o que tem dom do ensino pode menosprezar os demais. E ele diz assim, olha, uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Você pensa que o profeta também não estava no meio dessa... Irmãos, era uma igreja que era
certo? Era complicadíssimo de administrar. O pastor daquela igreja, que não era Paulo, ele sofria. Ele que passava essa informação para Paulo. Paulo, você vem aqui porque o negócio está pegando. Paulo era aquele que administrava, como se fosse o presidente, ele administrava. E as pessoas temiam muito. Porque lá dentro daquela igreja tinha Gamaliel, tinha Apolo. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, Apolo, entendeu? Pensa em homens entendidos. Então, não era uma igreja assim que você ia chegar e falar qualquer coisa, nem engolindo de qualquer jeito. Não. Porém, todo mundo queria ser mais do que o outro. Imagina o profeta lá falando, entendeu? Tu fala muito bem. Mas tu já entregou alguma coisa assim como eu, assim como... Tu já entregou uma profecia assim, revelou, como Deus já me revelou assim, como já foi na vida de Paulo? Não. Entendeu? Falar em coisas estranhas, eu quero ver ele falar. Agora, profetizar e Deus cumprir, eu quero ver. Então, ele mostrava dessa forma. Então, por isso, Paulo ele chegou a dizer assim, olha, e a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Não. Sabe o que eu quero dizer aqui? Ó, ninguém é melhor do que ninguém. Por mais que você tenha o dom da ciência, sabe aquele camarada que ele pega o versículo e já fala, sabe, os seus mínimos detalhes. Sabe aquele profeta que ele chega assim, ó, Deus está mandando dizer, e aquilo se cumpre dentro de poucos dias. Sabe aquela pessoa que você está ministrando e ele se escapa a falar em mistérios. Você fala, meu Deus, que pessoa que fala línguas estranhas tão bonito. Sabe aquela pessoa que ele tem o dom de pacificar. Operadores de milagres. Bota a mão, Deus cura. Você diz assim, não, eu fui curado porque eu fui apenas um canal. Deus assim o quis, através das minhas mãos operar o milagre. Não tem ninguém maior nem. Essa igreja aqui só está de pé porque eu faço de maneira nenhuma. E para vocês terem uma ideia, nós caminhamos junto e o pastor não é nada sem as ovelhas, porque é um corpo, porque são membros que tem que estar ligados, né? E ele completa dizendo assim, versículo 30, tem todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Você pensa que o intérprete também não entrava no meio da confusão? Entrava. Então todo mundo falando aí, entendeu? Porque eu falo, tem dom da ciência, outro opera milagre, né? Outro fala profecia e Deus cumpre. Mas e aí? E quando está todo mundo cheio aí falando em mistério, tem alguém que interpreta como eu? Porque falar em mistério todo mundo fala, mas interpretar, irmão, pensa numa igreja. Para vocês terem uma ideia, Paulo, quando ele citou lá Coríntios 11, que é a leitura que nós fazemos oficial da Santa Ceia, ali ele está repreendendo, porque o povo, eles eram tão assim, sabe, tão individualista, acreditando, né, no que eles tinham recebido, eles eram melhor naquilo que faziam, que quando era acontecendo a ceia, eles levavam a ceia deles, faziam lá os seus grupinhos, certo? Aquele que era, né, eu sou mais de Apolo, de Paulo, eu sou aquele, entendeu? Então cada um comia a sua ceia. Por isso Paulo, Coríntios 11, então ele dá aquele ensinamento, né? Porque existia uma carnalidade que ia além da espiritualidade, por acreditarem que eles, sendo membros especiais, aliás, irmão, não tem membro especial, não vou falar assim, não tem. Eu sou olho, eu vejo tudo.
Eu vejo tudo. Mas como é que o olho vai ver se não tem corpo para guiá-lo? Não é isso? Então, irmãos, não dá para falar assim, ó, eu sou melhor do que a irmã Marlene, eu sou melhor do que a missionária Guilhermina, sou melhor do que a irmã Eliette, eu sou melhor do que o pastor fala, eu sou melhor do que as ovelhas. Muito pelo contrário, eu sempre ensinei isso. Cada degrau que eu vou levando os irmãos, eu vou falando para ele, assim, olha, sabe que agora você diminuiu mais, né? Porque a gente tem essa mania de querer ser grande, e isso é muito ruim, porque quando eu quero ser grande, eu vou menosprezar aquele que está abaixo de mim, e ele também faz parte, ele é membro do corpo de Cristo, e isso é prejudicial, porque num todo, irmão, o corpo de Cristo, ele começa desde, como eu já falei, desde o dedo mindinho, e tudo tem a sua funcionalidade. Lembra lá de quando eles iam construir a tenda, é isso, o tabernáculo? Lembra? Vocês lembram daquela passagem? Tem aqui os sacerdotes, né, os ajudadores, né, tinha aquelas pessoas que enquanto estava sendo construído, tinha os músicos que iam tocando para aliviar a tensão, para dar aquela paz, tinha aqueles que levavam uma água, outros que levavam comida, né, outros que contavam história, e tinha aqueles que levavam aquele toquinho. Mas para que esse toquinho? Era o que travava a tenda. Tinha aquele que levava aquela tora nas costas, o outro levava o toquinho. Mas nem o que levava a tora, nem o que levava o toquinho, para dizer assim, ó, entendeu? Eu estou levando essa tora aqui, é muito melhor do que não, porque se o toquinho não travava a tenda, ia do dia pro chão. Então, hoje eu estava lembrando da formiga. A Bíblia ela chega a citar, né, fala assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Porque enquanto a gente dorme, né, isso elas estão lá. Você planta um pé de fruta, e você antes de deitar vai lá, joga água, e você fica admirando, não é isso? Que pé de fruta bonito, olha as folhas, que folhas lindas, não é isso? E você vai dormir. No outro dia você acorda, vai lá ver, pá, cadê as folhas aqui? Durante a noite, a formiga foi lá, você estava dormindo, mas elas estavam trabalhando. Uma corta a folha, a outra picota lá embaixo e a outra carrega. Então eu estava lembrando disso. A obra de Deus é assim, né? Um faz mais grosso, outro faz mais leve e o outro. Mas tem aquele que não faz nenhuma coisa nem outra. Já viu a formiga carregando folha e outra formiga em cima da folha? Já viu isso? Tem aquela que ela não ajuda nem nada. E tem uma que ela faz o contrário. A formiga pega, ela sai e ela segue a trilha pelo cheiro. Se você fazer 5 dedos, fazer bagunça tudo. Ela fica doidinha. É o cheiro que ela pega aquela folha, ela não vê nada. Aí tem uma que ela chega lá na frente, ela vai pela frente, aí pega a folha, você está levando aqui, ela pega a folha e começa a virar. Põe a pessoa do lado contrário e a formiga fica deitando e ela fica lá virando, atrapalhando. Pessoas que não têm o desejo que você progrida. Pessoas que, em vez de ajudar você a levar a carga, elas sobem em cima da carga. É isso? Esse tipo de membro é um membro que não vai ajudar o seu desenvolvimento. E o corpo de Cristo às vezes padece por ter esse tipo. É por isso que fala assim, ó, não deu fruto, corta. E por isso que a regra é, saiu fora, não vai atrás. Não tenta trazer de volta. Porque vai apodrecer o restante. Por isso, essa é a regra. Capítulo 11, versículo 1, eu me apego muito nesse versículo aqui, irmãos. Capítulo 11, 1 Coríntios. Eu me apego muito nesse versículo. Onde Paulo disse assim, olha, sede meus imitadores. Ele está falando para ser imitador de Cristo. Ele disse, sede meus imitadores, como eu também sou.
queria que Paulo pensou assim, se me imitar, pelo menos se você me imitar, por que ele falava desse jeito com a igreja de Corinto? Porque eu já falei, a igreja de Corinto era uma igreja pra lá de complicada, abençoada por Deus nos novos dons, mas era uma igreja complicada. Então ele sempre tinha uma palavra, e é por isso que ele disse, essa palavra que nós vamos ler agora, 1 Coríntios 11, ficamos em pé, para nós darmos início à ceia do Senhor. É por isso que ele diz assim, aqui, ele estava repreendendo a igreja de Coríntios. Tanto é que o título da lição diz, dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a ceia do Senhor. Então, ele estava repreendendo aqui a igreja, dizendo assim, eu vou ler, para os irmãos só acompanhem. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, faça isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Por quê? Todas as vezes que comerdes esse pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não junteis para a condenação. Quantas demais coisas eu vos ordenarei quando for ter convosco. O começo aqui, ele começa dando uma lapada. Aí depois aqui ele já está meio que apaziguando, né? Já mostrando como é que tem que ser. Então, meus queridos, nessa noite nós estamos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Antigamente a gente dava aquela pausa, não é isso? E pedia aos